Beleza, pessoal? Vamos entender então a respeito de tabelas e da fórmula C hoje, beleza? Como a gente pode aplicar esses dois itens no dia a dia, como é que a gente usa isso a nosso favor, né, para nos ajudar. Então a fórmula C, que é o primeiro item que a gente vai abordar aqui no Excel, é um passo bem importante, assim, isso aqui vai ajudar em muita coisa, em muita análise de dados, né? E a fórmula C, quando tu digita ela no Excel, a primeira coisa que ela te mostra é essa caixinha de diálogo aqui. E daí ele vai te pedir aqui na sequência um teste lógico. Depois que tu fizer o teste lógico, ele te pede um valor se verdadeiro e um valor se falso. O que que isso significa, né? Significa que quando eu fizer esse teste lógico, ele vai me retornar alguma coisa. Por exemplo, eu quero ver se o Bruno tirou nota maior ou igual a 7. Se ele tirou maior ou igual a 7, eu digito um valor verdadeiro. Se não, vai ser o valor falso, entendeu? Ou seja, se atender a minha expectativa é uma coisa, se não é outra. Como é que isso funciona na prática? A gente coloca aqui um igual a si, e ali ele já está me dizendo, ó, teste lógico, beleza? Selecionei aqui a minha célula B2 onde tem o número 7, usei os operadores de maior e igual, e o número 7, que é o meu valor referência. Então eu quero ver se o Bruno tirou a nota acima da média, beleza? Valor se verdadeiro, aprovado. Valor se falso, reprovado. Ok? Só isso. No momento que eu fiz o teste lógico aqui no primeiro item da minha fórmula, e eu dei um retorno positivo e um negativo, é só dar um Enter que ele já vai me retornar o resultado, beleza? E daí eu posso aplicar isso aqui para baixo para os demais. É só ir arrastando aqui para baixo, ok? Aí aqui, nesse caso, todos estavam maiores ou igual a 7, concordam? Então se eu vier aqui no 6 agora, ele tem que dar um reprovado, beleza? 6.5 para número quebrado também funciona, e assim por diante. Então fazer mais uma vez só para a gente pegar bem, igual a se, o teste lógico, eu vou verificar se essa nota aqui é maior ou igual a 7. Valor se verdadeiro, aprovado. Valor se falso, reprovado. Beleza? Então, eu também posso fazer a partir de uma referência, né? O que que isso significa? Eu posso colocar que a minha média aqui é igual a 7, ok? E eu vou dizer que a minha, a minha aprovação depende se esse valor aqui é maior ou igual a minha nota 7 que está aqui na F2. Ela não aparece aqui por causa da caixa de diálogo, ok? Então, valor se verdadeiro, aprovado. Valor se falso, reprovado, ok? E aqui a gente já vai conseguindo aplicar isso de uma maneira um pouco diferente. Arrastei para baixo aqui, ó, deu que está todo mundo aprovado. Ó, aqui eu mesmo errei, ó. Lembra aquele esquema da trava das células? Eu não travei no 7. Então, se eu não travar no 7 e puxar para baixo, ele perde minha referência, ó. Percebe que aqui ele está selecionando F5. Na F5 não tem nada, ele precisa ficar selecionando a minha F2. Olha como é bacana a gente ir pegando o jeito das aulas uma atrás da outra e a gente entender quando a gente erra. Então aqui eu atualizei, né? Travei coluna e travei linha da 7 e arrastei para baixo e todas selecionaram F2. A partir daí eu corrigi o meu problema. E como é que agora eu posso experimentar isso aqui para ver se isso aqui deu certo? A gente já percebeu que passando a nota 7 deu beleza. Então o Bruno ali, por exemplo, deu aprovado, porque é maior ou igual a 7. Agora se eu colocar um 6 aqui, ele já vai começando a aprovar as pessoas que tiraram nota maior ou igual a 6. Se eu colocar 6,5, reprovou o João aqui que tinha tirado só 6 e aprovou o Jorge. Vejam. Se eu colocar aqui que a aprovação é 10, a partir de 10 apenas, então só a Nicole foi aprovada, por exemplo. Tá, pessoal? Então vamos falar um pouco agora sobre a tabela. A tabela é um item muito interessante porque a gente pode aplicar a fórmula C dentro dela de uma maneira dinâmica, que ela vai nos ajudar ao longo do tempo em muitas outras coisas, tá? Por exemplo, digamos que isso daqui seja o resultado de algum formulário ou que tu queira aplicar aqui uma informação e tu queira as notas automaticamente, né? Tu consegue inserir uma tabela a partir desses valores aqui, dessa estrutura de dados. Para que isso serve? Quando tu aplica uma tabela a uma estrutura de dados, tu torna esses dados inteligentes dentro do Excel, de uma maneira em que o Excel vai usar somente os dados da tabela para fazer cálculos, a partir do momento que tu selecionar eles, né? E também tudo que tu aplicar de linha nova, ele já vai preencher nas tuas fórmulas dinamicamente, já aplicando esses valores tratados, né? O que isso significa? Para transformar em tabela, eu posso
selecionar o Ctrl T aqui, apertar Ctrl T e vir aqui em tabela. Perdão, Ctrl T não, Ctrl Alt T, né? Ctrl Alt T, e ele já pergunta para mim aqui aonde que eu quero adicionar a tabela, né? Que é nesse range de informações aqui. Tudo que está com contorno pontilhado é onde vai ter minha tabela. E ele também me pergunta aqui se a minha tabela tem cabeçalhos, ou seja, cliente, produto, quantidade, preço unitário, forma de pagamento. Se ela não tiver, eu posso deixar isso aqui sem seleção, que ele vai criar uma linha nova em cima para mim, com nomes falsos, né? E eu vou adicionar depois os nomes que eu quiser no cabeçalho. Então, beleza. Adicionei aqui para minha tabela. Vocês podem ver que aqui todos os meus dados do cabeçalho eles já tem filtro automaticamente, tá? Aqui a minha data está mal formatada. Vamos ajeitar ela, depois eu mostro para vocês também o atalho para fazer isso daqui, tá? Então agora eu já tenho aqui a minha tabela de dados estruturada dentro de uma tabela. Percebam que ela ficou diferente. Se eu adicionar uma linha nova aqui embaixo, com qualquer coisa, nome aleatório, ele já inclui esse nome aqui junto na minha tabela. Percebam que está azulzinho aqui na volta. Nome aleatório 2. Beleza? Ele vai incluindo aqui na minha tabela, tá? Então, agora a gente vai dizer que eu quero então aplicar minha fórmula SI aqui, tá? Vou formatar esses dados aqui para moeda. Beleza? Isso aqui eu vou ensinar vocês a fazer também. Digamos então que eu queira tratar esses dados aqui depois com a fórmula SI para entender se eu gastei, se a minha venda rendeu mais de X dinheiros, beleza? Então aqui a gente vai botar um SI e eu vou dizer que a minha referência vai ser R$150, tá? Então o que eu vou fazer com isso agora? Tudo que for acima de R$150 eu vou colocar como venda maior, e se for menos de R$150 eu vou colocar como venda menor, beleza? Então como é que a gente aplica novamente a fórmula SI aqui? Igual a SI, pego a minha referência que é esse valor que está à esquerda, né? Se for maior ou igual a 150, venda maior, se não, venda menor. Beleza? Pessoal, percebam que eu coloco aspas aqui, tá? O sistema vai entender que isso daqui é uma sequência de caracteres em forma de frase só dentro de aspas. Se não usar aspas, ele vai entender que é um outro tipo de dado e ele não vai funcionar. Então, sempre que for um texto, coloquem entre aspas. Beleza, percebam que quando eu apliquei a minha fórmula, ele automaticamente estendeu para toda a minha tabela. Então, aqui eu já tenho tudo que foi vendido acima de R$150 e tudo que foi vendido abaixo de R$150, ok? Então, quando eu crio isso dentro de uma tabela de uma maneira dinâmica, isso fica muito mais fácil de usar. Digamos que essas vendas aqui sejam de alguns dias e eu queira depois adicionar aqui outros dias nas minhas vendas, eu simplesmente vou vir aqui embaixo, vou copiar daqui mesmo, e colo aqui embaixo vendas novas. Perdão, gente, copiei errado. Vocês viram que o negócio queimei no improviso. Peguei aqui e colei sem a coluna da minha fórmula. Percebam que eu copiei só até o total. A minha coluna da fórmula ela auto-preenche e já trata para mim os dados. Então a tabela é muito boa de se utilizar justamente para esse ponto, né? A gente vai abordar um pouco mais sobre tabela no ProcX e outras formas que eu vou utilizar depois. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem deixar aí nos comentários. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.